Laís, muito bom dia, muito boa tarde. Bom, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, tá? E nas nossas quartas-feiras nós temos aula de ciências e português. Hoje irei iniciar com aula de ciências, certo? Peço a vocês que peguem um livrinho de ciências para iniciar a nossa aulinha. Nós paramos no livro de ciência na página 31, não foi isso? Ciências, página 31. Então vamos lá. Hoje iniciamos com o assunto atmosfera. Gente, esse assunto é um assunto longo, tá? Ele abrange muito, como é que eu poderia dizer? Muitos assuntos em relação à nossa Terra, ao espaço, né? Descendo para a Terra, né? A questão do ar, a questão da respiração, certo? Então precisamos muito de atenção nessa aulinha. Lembrando que todas as nossas aulas, minha gente, todas as nossas explicações, por mais cansativo, tá? Por mais longo que fique ou que esteja, é muito importante, certo? A concentração nas atividades. Por quê? Porque é através da explicação que está dando a vocês que vocês vão conseguir responder as atividades, ok? Na outra folhinha. Então, hoje nós estamos aqui na página 31 do livro de Ciências com o assunto a atmosfera. Vamos tentar entender um pouquinho como né, nós podemos definir a atmosfera. A atmosfera é uma camada formada por gases, certo? Que envolve todo o planeta. Esse planeta é o planeta Terra. Ela é composta por vários estratos que se distribuem à medida que distanciam-se da Terra. Além dos gases, é possível encontrar na atmosfera partículas sólidas, no caso poeira e vapor de água. Então nós vamos entender, né, como se cria a questão, né, do ar, né, dos gases, do oxigênio, da água, da poeira, de tudo que envolve a Terra, né? Observe a seguir as camadas da atmosfera ordenadas e o limite da altitude que cada uma pode alcançar. Então nós temos a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. Resta a gente saber o que significa cada palavrinha dessa, né? Isso, o que é exosfera, o que é termosfera, o que é mesosfera, o que é estratosfera e o que é troposfera, certo? E nós temos aí cada limite da Terra. Então, a gente vê que a mais próxima realmente, né, da Terra é a troposfera. Então vamos tentar entender o que é a troposfera. Mas aqui embaixo tem a observação. Se a atmosfera não existe, também não existiria vida na Terra, pois essa camada serve para proteção contra os efeitos nocivos dos raios solares. Então nós já temos aqui a conclusão, né, isso da atmosfera. A atmosfera é uma camada, certo? Que nos protege, né? Ela serve para nos proteger contra os efeitos nocivos dos raios solares. Então, se não existisse a troposfera, certo? Todos os seus elementos, não teríamos como nos proteger dos raios solares. Então, a gente, às vezes, quando sai, vai à praia, né? Ou vai à rua e sente, né, o sol muito forte no nosso corpo, ele já nos incomoda. Então, imagine se não existisse a atmosfera, né? Se não existisse todos os seus elementos, né, que cria assim ao redor da Terra e nos protege dos raios solares. Então, se os raios solares já são fortes, se não existisse a atmosfera, seria pior, né? Poderíamos até ser queimados literalmente pelos raios solares, certo? Aí nós temos aqui as camadas da atmosfera. Troposfera. Vamos tentar entender o que seria a troposfera, que é a camada mais próxima, né, de nós na Terra. A troposfera é a camada mais próxima da Terra, é a que contém o ar que respiramos. Nela acontecem os fenômenos que influenciam o tempo, como chuvas, ventos e formação de nuvens. Então é através da troposfera, a camada da troposfera, né, que influencia o tempo, as mudanças climáticas,
as chuvas, os ventos, os formatos das nuvens, isso tudo dá-se, né, formato através da troposfera. Também é por onde transitam os aviões, helicópteros e balões. Olha aí que interessante. Vamos agora para a páginazinha 32 para entendermos agora o que seria a estratosfera. A estratosfera é a camada entre a troposfera e a mesosfera. É nela que existe a camada de gás ozônio, que protege a Terra contra o excesso de raios ultravioleta. Então, é na estratosfera que cria-se a camada do gás ozônio, né, que nos protege do excesso de raios ultravioleta, que podem ser prejudiciais aos seres vivos. Essa camada funciona como filtro, regulando os raios solares, absorvendo parte da radiação e deixando passar apenas a quantidade necessária para a vida na Terra, certo? E também na estratosfera que aviões e jatos circulam, não? Então, é através da estratosfera, né, que podemos ter a circulação normal dos aviões e dos jatinhos. Se não existisse a estratosfera, não poderíamos ter esse tipo de circulação, né, esses tipos de meios de transporte circulando lá no ar, se não existisse a estratosfera para proteger, né, dos raios ultravioleta. Porque ele é muito estável em relação aos fenômenos meteorológicos. Vamos agora para a mesosfera. A mesosfera é uma camada em que o ar é rarefeito e a temperatura é muito baixa. É na mesosfera que os meteoros se desintegram quando entram em contato com esse substrato a mais de 60 mil quilômetros por hora. Termosfera. A termosfera é a camada onde as frequências de rádio melhor se propagam. Sua temperatura pode chegar a mais de 1000 graus. Gente, a termosfera é através dela, tá, que temos as transmissões dos rádios, ok? Muito interessante a termosfera. Todos são interessantes, né? Mas sempre temos aqueles que a gente se identifica mais, né? Exosfera é a camada de transição entre a atmosfera da Terra e o espaço sideral. Ela é composta basicamente pelos gases hélio e hidrogênio. Nela não há gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Na exosfera encontramos os satélites de transmissão e os telescópios espaciais. São esses satélites, esses telescópios, né, que transmitem o que acontece realmente lá no universo para os estudiosos, né, do espaço. Ó, gente, nós temos aqui, certo, a imagenzinha nos explicando melhor o que acontece na exosfera, o que acontece na termosfera, o que acontece na mesosfera, na estratosfera e na troposfera. Então a gente percebe que a troposfera, ela é a mais próxima de nós aqui na Terra, né? Isso que é quando vem a chuva, o vento, o sol, a transmissão, como é que eu poderia dizer, a mudança das nuvens, né? Isso, os balões, os helicópteros, aviões. Então é a troposfera que realmente está próximo de nós. O aumento da concentração de poluentes na atmosfera, causado principalmente pela emissão de gases das indústrias e queima de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e gasolina dos veículos, pode causar consequências como o aumento da temperatura do planeta e uma maior incidência das doenças respiratórias nas pessoas. Porém, algumas medidas já são adotadas, né? Visando reduzir os impactos negativos da ação humana na atmosfera. O uso de combustíveis menos poluentes como biocombustíveis, a utilização de bicicletas para deslocamentos curtos, a substituição por parte das indústrias de produtos químicos que destroem a camada de ozônio, etc. Então, nós percebemos aqui, né, que muitos gases poluentes, eles são prejudiciais, não só à nossa saúde, mas também ao desenvolvimento da troposfera. Então, carvão, gás natural, gasolina, ele é prejudicial, né, ao nosso ar, isso nós já sabemos, e também ao desenvolvimento da troposfera, porque vocês já pararam para pensar para onde vai aquela fumaça, né? Aquela fumaça do carrinho que sai ali, da gasolina, quando sai do motor do carro, vocês já pararam para pensar para onde vai?
né? Então, todos esses ar poluentes, eles se formam, né, em uma camada lá em cima, próxima à troposfera. Então, tudo isso acaba sendo prejudicial não só à nossa saúde, mas principalmente ao ar que respiramos, né? Então, o mais recomendado, né, são os biocombustíveis, né? Que os biocombustíveis são produzidos a partir de vegetais, milho, cana-de-açúcar, né, excrementos animais, fezes de animais, né, e até do lixo. Além de serem geralmente menos poluentes que os combustíveis fósseis, são derivados de fontes que podem ser renovadas. Então, os estudiosos vêm com essa ideia, né, dos biocombustíveis, né, para serem utilizados, né, para que aconteça essa redução da poluição do ar, ok? Nós temos aqui um assunto muito interessante, tá? Que é a atmosfera. Tia vai passar para vocês uma pesquisa, tá bom? Para vocês fazerem para mim. Mas vamos dar continuidade à nossa atividade. Depois de concluirmos a nossa atividade, nós iremos para essa pesquisa. Preciso que vocês pesquisem para a gente entender melhor, né, o que seria a atmosfera, ok? Atividades. Primeiro, por que a atmosfera é tão importante para a vida no planeta Terra? Olha que pergunta muito interessante. Nós temos a resposta dessa pergunta no primeiro, aqui, ó. Quando fala de troposfera, né? Que diz que a troposfera é a camada mais próxima da Terra, né? Que contém o ar que respiramos. Então, se a partir da atmosfera, né, vem a troposfera, que é a principal, nós podemos colocar aqui no primeiro quesito, tá? Que sem a atmosfera, o nosso planeta poderia, né, perder as camadas de gases. Portanto, não haveria oxigênio, luz, fenômenos da natureza, nada se moveria entre nossa Terra, ou seja, não existiria vida. Resumindo tudo, a atmosfera é importante, ok? Para o nosso planeta, porque se não existisse a atmosfera, não existiria vida, né? Não haveria oxigênio, não haveria luz, né? É através da atmosfera que nós temos o oxigênio, nós temos luz, né? E existem os fenômenos da natureza, né? É através da atmosfera que faz com que o nosso planeta Terra se mova. Então, através dessa explicação que eu dei para vocês aqui do primeiro, vocês tirem a conclusão do que colocar, tá bom? Depois da explicação que eu dei. Mas sendo muito simples, nós poderíamos colocar, né, que se não existisse a atmosfera, não existiria vida, né? Não existiria ar, não existiria oxigênio, não existiria fenômenos da natureza. Ok? Já é uma ótima resposta. Segundo, quais são os principais fatores responsáveis pela poluição atmosférica? A principal, né? Os principais fatores responsáveis pela poluição atmosférica seriam os agentes poluentes, tá? Vocês podem colocar no segundo quesito que os agentes poluentes, né, são um dos principais, tá? E que gera a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é aquele gás poluente que se forma, né, lá em cima na nossa atmosfera. Então, o principal são os agentes poluentes. Coloquem no segundo quesito. Terceiro, escreva o nome das camadas da atmosfera nos locais corretos da ilustração abaixo. Então, esse terceiro nós temos ele aqui na página 32. Nós podemos colocar no primeiro exosfera, né? Termosfera no segundo, mesosfera no terceiro, estratosfera no quarto e troposfera no quinto. Então, através dessa imagenzinha que está aqui na página 32, nós podemos responder o terceiro quesito, ok? Quarto e último. Gente, o quarto quesito é o textinho, tá? Que tem aqui. Leia o texto a seguir e depois responda aos questionamentos, que fala assim, uma barreira natural. Você sabia que além dos protetores solares, há uma outra espécie de barreira natural contra a radiação ultravioleta? Essa barreira existe e é a camada de ozônio. Então, aqui nesse texto do quarto quesito, ele está falando da camada de ozônio, tá? Qual seria
o lado positivo da camada de ozônio e qual seria o lado negativo da camada de ozônio. Por quê? Porque a camada de ozônio, ela é uma poeira, né? Ela é, na verdade, um gás, né? Um agente poluente, né? Que ela é criada aqui na nossa Terra, né? Toda a poluição, né? Do ar que é feita aqui na nossa Terra, certo? Ela é transmitida lá em cima, ó, lá para a atmosfera. Então, quando ela é jogada lá em cima, ela cria um gás poluente, mas esse gás, né, mesmo ele sendo poluente, ele também nos protege, né, dos raios solares. Então, é a partir desse gás da camada de ozônio que nós somos protegidos dos raios solares. Então, ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Aqui na letra ele pergunta, de acordo com o texto, como o ozônio protege o planeta da radiação ultravioleta? Então, eu já tenho aqui a explicação dada a vocês, né? Seria através dos instrumentos, certo? Caso a camada de ozônio não existisse, quais consequências poderíamos sofrer? Muito simples. A letra A, no quarto texto da letra A, vocês colocam. De acordo com o texto, como o ozônio protege o planeta da radiação ultravioleta. Vocês vão colocar através dos instrumentos, certo? E dá continuidade também, porque a resposta da letra A está aqui no textinho, então procurem, tá? Eu dei continuidade para ficar melhor para vocês procurar. Letra B. Caso a camada de ozônio não existisse, quais consequências poderíamos sofrer? Gente, muito simples, né? Nós poderíamos estar, né, mais, como é que eu poderia dizer? Nós poderíamos estar, né, propícios aos raios solares, certo? Então, a camada de ozônio, né, ela nos protege, né, dos raios solares, né, daqueles raios solares muito fortes. Então, se não existisse a camada de ozônio, poderíamos sofrer, né, altas queimaduras, né, dos raios solares. Podemos colocar isso na letrinha B. Bom, aqui temos a nossa aulinha de ciências concluída, né, na páginazinha 33. Mas o que é que eu quero que vocês façam também? Vocês vão pesquisar para mim, certo? Detalhadamente, uma pesquisa mesmo, porque essa pesquisa vocês vão me explicar. Isso, meu quinto ano. Essa pesquisa de ciências não vai ser tão simples assim, vocês pesquisarem e me mandarem a foto da pesquisa. Não, não. Vocês vão pesquisar, vão entender esse assunto, tá? Que eu vou mandar para vocês e vocês vão me explicar o que seria a camada de ozônio. Vocês vão explicar para mim, tá? O que é a camada de ozônio. Pesquisem, estudem e me expliquem. Estarei aguardando ansiosamente, tá? Um videozinho de vocês, dessa vez que vocês vão gravar. Vocês já me viram muito aqui nos vídeos, né? Acho que vocês já estão cheios de tanto ver o rostinho de tia aqui nos vídeos. Então agora eu quero ver o rostinho de vocês. Então, nossa pesquisa aos de ciências vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vocês vão pesquisar para mim sobre o que é a camada de ozônio, vão estudar e vão explicar para mim, ok? Vocês podem resumir, tá? Mas eu quero que vocês me expliquem, porque não adianta eu passar uma pesquisa e não saber se vocês realmente estão entendendo o assunto, né? Eu preciso saber se vocês estão realmente entendendo o assunto. E para que eu saiba, eu quero que vocês, né, me expliquem. Então, aos papais, aos responsáveis que estão acompanhando, né, as aulinhas, meu muito obrigado por toda a participação. Vocês estão sendo muito importantes, ok? Mas é isso que eu preciso que vocês estudem sobre o que é camada de ozônio e me façam uma explicaçãozinha bem breve, tá? E é isso, sei que vocês são capazes, vocês têm a inteligência, tá? A sabedoria para pesquisar esse assunto de ciências, ok? Então, voltamos na próxima aula de ciências e aguardo a pesquisa de vocês sobre o que é camada de ozônio, certo? Tchauzinho e até a próxima aula.